Sejam todos muito bem-vindos aqui do nosso canal Criador Pro no YouTube. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização e montagem de criatórios comercial, criador de animais há mais de 22 anos. Hoje nós vamos trazer a nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, um tema que já foi pedido por alguns dos nossos inscritos. Nós vamos falar um pouquinho sobre criação de pombos, os famosos columbiformes, né? A columbofilia é uma das criações mais antigas que o ser humano tem, né? Criatórios, né, de pombos, a columbofilia é uma das atividades mais antigas que nós temos dentro da criação. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo para todos os seus colegas, seus amigos, que o nosso canal vai agradecer muito esse conteúdo chegar a todos os locais. Deixa eu estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Então, a criação de pombos, a columbofilia. Vamos falar um pouquinho sobre essa arte de criar animais, né? E vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas que criam, com as variedades e principalmente esses lindos animais que, apesar de muita gente, nós temos aí nas ruas, pombos urbanos, né, que podem ou não ser transmissores de algumas doenças. Nós temos N espécies que são criadas pelo mundo afora. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da columbofilia, né? A história dos pombos-correios, ou da columbofilia, tão antiga quanto a nossa própria humanidade. Para compreender, é necessário a gente observar e sempre ver os relatos, né, antigos em pinturas, pergaminhos, baixos relevos entalhados por artistas da antiguidade, pedra, mármore, madeira. E a história dos pombos-correios atravessa os milênios, ela está sempre difundida com a história da humanidade, né? Então aqui a gente tem um pouquinho da história, né, do Carrier Pigeon, né, Shermai, que é o pombo aqui, né, sem uma pata já, que é um dos pombos mais famosos, né, que a gente tem na história aqui da columbofilia. Então a história dos primórdios, né, então desde Aristóteles, Plínio, Elânio e outros já falavam do instinto dos pombos-correio para retornarem a seus locais de nascimento e para os locais da onde se aninhavam. Então o ser humano sempre observou que os pombais fixos imóveis dos romanos constituíam um importante recurso de estratégia militar em suas legiões, né? A comunicação através dos pombos possui mais de 6.000 anos e a gente tem aí os pombos sendo treinados para fazer basicamente o trabalho de pombo-correio, de comunicação entre as legiões. O ser humano descobriu que os pombos são excelentes navegadores, que eles têm um relógio interno biológico que faz com que eles consigam retornar para os seus locais de nidificação. Então, devido a isso, na história moderna, os pombos-correios passaram a ser criados para a competição. Hoje são chamados de pombos. Existe ainda algumas regiões da Europa que é utilizado do pombo-correio para comunicação, mas hoje eles são criados basicamente como pombos de corrida. Então nós temos aí o primeiro concurso de pombo-correio, foi efetuado na Bélgica em 15 de julho de 1820. Em 1914, devido à Segunda Guerra Mundial, tiveram um papel relevante, né, principalmente na comunicação. Eram utilizados pelos americanos na Coreia, no Vietnã. Quanto mais difícil, mais os pombos eram utilizados, né? Então ele é um importante elemento de instrumento de comunicação, ele é relatos de várias eras, e o pombo tem essa mistificação. Então, desde da Europa Antiga, muitos pesquisadores, naturalistas, Charles Darwin criava pombos, eram columbistas, todos os grandes cientistas sempre adoraram a criação de pombos, né? Então, os pombos, eles têm uma característica muito importante, que é essa curiosidade. O pombo-correio, ele não leva só uma mensagem, né? Ele leva, basicamente, um recado. Ele sai de um determinado destino, como muita gente pensa, ele não é treinado para levar determinadas mensagens de um local até o outro. Na verdade, você tem um local de origem do animal, que é o local de partida desse animal, que é onde ele nasceu, onde ele é criado, o seu pombal, que a gente chama, e as pessoas levam esses pombos nas viagens, chegando em determinado local, eles utilizam o pombo com uma estratégia adaptativa que eles têm, de eles retornarem sempre ao local de nascimento, que é o seu local de nidificação. Eles colocam pequenas mensagens
podem ser armazenadas, né, em vários tipos de objetos, são presos ao corpo do animal e ele faz uma rota migratória voltando exatamente ao ponto da onde ele saiu. Então ele tem rotas migratórias muito pré-definidas no seu relógio biológico. Tá? Então os pombos-correios possuem sempre aquela moradia fixa e procuram sempre voltar para esse mesmo abrigo onde eles encontram proteção e alimento. Então os pombos eles tendem a ter esse roteiro, essa questão do seu relógio migratório. Então o que acontece? Você tem os pombais, que são os locais onde você quer que o pombo retorne, e você leva os pombos dentro de caixas, dentro de gaiolas, junto, né, nas grandes viagens, e aí você tem o pombo, você solta ele, ele retorna para o local de origem carregando a sua mensagem. Então, hoje nós temos, dentro dos pombos, a família Columbidae, nós temos cerca de 369 espécies identificadas, tanto no Brasil como em todo o resto do mundo. Atualmente, os pombos são divididos em selvagens e domésticos, tá? E por sua divisão, são divididos em 3 grandes grupos mais importantes. Então, nós temos os pombos de corte, que no Brasil ele é um tabu, embora todos os grupos podem ser criados para servir de alimento, né? Que a gente está falando animais que são criados para o abate, para a venda. Nós temos, isso aí é uma característica. Pombos selvagens são caçados há muito tempo, são excelentes pratos da culinária. Na Europa eles são apreciados e criados exclusivamente para isso. Aqui no Brasil ainda nós não temos essa categoria muito bem definida. Nós temos alguns criadores que criam pombos para o abate, para a venda da carne. Nós temos os pombos ornamentais, os quais compreendem a maioria das raças criadas em todo o mundo, que são animais de plumagem, beleza, forma, cores, características específicas. E nós temos os pombos correios, que atualmente são denominados os pombos de corrida, os quais são conhecidos por ser desenvolvido o instinto de retornar ao local. Atualmente, os maiores criadores e competidores do mundo estão na Bélgica, na Polônia, Holanda, Espanha, Portugal, Alemanha e China. Com essa finalidade esportiva, nós temos N competições durante o ano todo, tá? Então, o que é columbofilia? Columbofilia é basicamente a criação de pombos correios para a competição, que tem vindo a popularizar-se nos últimos anos, principalmente na China, e na Europa já é bem difundido. Então, a gente tem aqui algumas características para o pombo correio, né? A faixa geográfica, a gente chama de Wild Columbia livia, que são as nativas da Europa, né? Norte da África e sudeste da Ásia, são os pombos selvagens que são encontrados em todo o mundo, inclusive em toda a América do Norte. Deve-se notar que a ocorrência dentro dessa faixa são distribuídas uniformemente de acordo com o habitat. Os pombos selvagens nidificam em fendas ao longo de falésias rochosas, à beira-mar, perto da agricultura, de vegetação arbustiva aberta. Os pombos selvagens eles vivem em antigas fazendas em áreas rurais, nas cidades, em arracéus, e tendem a ocupar todos os locais possíveis de penhascos. E na área urbana eles encontraram nas casas, em fendas, em prédios, o local ideal para a sua reprodução. No caso, nós temos pombos divididos em vários continentes. Nós temos desde os biomas de deserto, na duna, savana, pastagem, chaparral, florestas tropicais e mantagal. E a sua reprodução, eles sempre formam pares e são formados a qualquer momento, eles não são monogâmicos, né? Eles podem formar pares apenas na época da reprodução, ou eles podem formar pares para a vida toda em algumas espécies. Eles têm a característica de trabalhar cooperativamente com a maioria dos pais, trabalham revezando tanto o choco quanto o trato e o cuidado dos filhotes. O macho constrói o ninho e os ovos são postos logo após o término do ninho. Tanto o macho quanto a fêmea vão incubar e os ovos eclodem aproximadamente 19 dias após a sua postura. Então, os columbiformes, nós temos N modelos, N tipos, N tamanhos. Então, a criação comercial, ela se difundiu no mundo todo, tanto para a criação, para a conservação, porque muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido ao avanço e destruição do seu habitat natural, principalmente porque os pombos eles passaram por alguns países a ser status de criador, ter os seus pombais com os animais as raças mais apreciadas, as raças mais difíceis de serem encontradas. Nós temos alguns países, principalmente, a gente está falando da Ásia, principalmente agora o Catar, com criações de pombo para a preservação de espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, a gente tem uma característica muito interessante, porque são animais rústicos, que se adaptam bem a vários tipos de recinto, a vários tipos de ambiente, tanto criação coletiva quanto criação individual. Essas aves são bem fáceis, e a questão de alimentação, higiene e construção do pombal é muito simples. Se você manter ele bem limpo e bem arejado, você vai ter uma pouca disseminação de doenças. Então, a criação legalizada de pombos em ambiente monitorado
facilita também a não proliferação de doenças, já que a gente tem doenças correlacionadas à doença do pombo, que são transmitidas, né, através das suas fezes, suas excretas e suas secreções, que podem ser zoonoses e podem ser transmitidas e levar à morte do ser humano. Então, a maioria das espécies, tanto selvagens quanto exóticas, precisam de uma regulamentação para você criar, apesar de serem animais extremamente fortes, atletas, muito robustos e espertos, eles precisam ter essa regulamentação. O período de incubação vai de 16 a 18 dias, a fêmea põe 2 ovos, a velocidade média de um pombo é de 50, os pombos mais velozes podem chegar a 60 km por hora. O início do treinamento acontece, né, principalmente os pombos de corrida, né, com 5 meses de idade, e eles atingem uma distância de até 300 km quando adultos. Geralmente, passando de um ano para o outro, eles podem retornar por mais de 1.000 quilômetros. Então, são animais que são extremamente atletas, e hoje nós temos uma categoria muito apreciada, que é a criação de pombos, tanto ornamentais, quanto para corte, quanto para a criação do pombo de corrida. Então, a anatomia, né, a característica dos pombos, né, essas asas longas, as penas do voo, né, que facilitam muito o seu deslocamento. O segredo, né, na asa do pombo de competição é o tamanho da asa, o formato das penas. Então, ao longo dos anos, é uma criação seletiva, é uma busca pela genética dos melhores asas de acordo com a distância às quais elas vão ser transportadas e tem que se deslocar. Então, sendo mais comum a cada criador se especializar em determinada linha que prefere voar determinadas distâncias. Então, nós temos os de longa distância, os de curtas distâncias, os de mais velocidade. Nós temos os pombos de resistência. Então, para você chegar à perfeição, isso tudo são anos de estudos, genética, cruzamento e seleção, e o conhecedor, né, dessas características, ele passa a ser um columbista, né, que é um criador de pombos muito apreciado e muito requisitado no meio da criação. Lembrando que são treinados, né, são equipes formadas para você poder destacar os melhores pombos com as melhores características para esse tipo de competição. A teoria do olho dos pombos, né, nós temos, de acordo com alguns criadores experientes, com uma observação bem detalhada e cuidadosa do olho do pombo, o criador pode descobrir as qualidades reprodutivas, competitivas dos seus pombos. Nós temos uma série de ciências que trabalham com aves, né, essa de trabalhar com os olhos, ela também tem uma característica muito boa, principalmente para você escolher os melhores animais para o seu plantel, principalmente indivíduos com determinado valor potencial de competição. Então, existe toda uma ciência por trás que foi criada, desenvolvida, para descobrir os animais com as melhores características reprodutivas e também de competição. Tipos de instalação. Então, podem ser criados de várias formas, desde instalações próprias, grandes galpões, criações comunitárias, criações individuais, por raça, por tipo, por característica. Geralmente são custos baixos, podem ser fabricadas com N tipos de materiais, e os animais são extremamente resistentes e se adaptam muito bem a todos os tipos de instalação. Recordando o valor comercial dos pombos, né, uma fêmea, nós temos, né, dentro da columbiformia os animais mais caros do mundo. Uma fêmea belga que atingiu um novo recorde, custando 1,6 milhões de euros no leilão. Ela tem 2 anos e é da Bélgica, chama-se New King, que atingiu um novo recorde de pombo mais caro do mundo, né? O New King superou o recorde anterior do pombo correio Armando, conhecido por Lewis Hamilton como um dos pombos correios, que foi vendido por 1,25 milhões de euros. Nós estamos falando de 10 milhões de reais aproximadamente, é um animal extremamente caro. Então, os pombos podem reproduzir-se até os 10 anos. Geralmente, o macho vale mais do que a fêmea, porque ele pode produzir vários descendentes com várias fêmeas diferentes, passando a sua genética para vários tipos diferentes. Então, a organização do setor ela é muito importante, né? Nós temos aqui Minas, desde a década de 40, a columbofilia vem se organizando no estado de Minas Gerais, fundando os primeiros clubes, Sociedade Columbifolia Mineira, a mais antiga, né, das associações de criadores de pombos registrados, e a Federação Columbofilia Brasileira, seguida por São Paulo e os demais estados, né? Daniel Fonseca Figueiredo, diretor e sócio proprietário, né, da Columbofilia Independente, é uma das mais antigas, é a de BH. Lembrando que são homens de uma classe social diferenciada, que gostam de criar esses animais, principalmente para a competição. Nós temos pombos aí custando entre 900 a 25 mil reais, revela aí o Otávio, organizador da primeira da Copa, né, de Columbofilia, que todos os anos acontece. Lembrando que para ser um criador oficializado e legalizado pela Federação, o Ministério da Agricultura e Pecuária, é necessário uma série de requisitos e normas estabelecidas por essas entidades, além de toda a regulamentação junto aos órgãos ambientais municipais, estaduais e federais.
Então você tem todo um setor aí para quem gosta, quem quer criar, tem toda uma cadeia produtiva, tem toda uma associação, tem todos os clubes, nós temos todas as regras, já que são animais de cunho zootécnico, e nós temos N funções, tá? Para cada tipo de finalidade, você vai ter que buscar animais com características peculiares. Se você quer animal para corte, para venda como animal para abate, você tem que buscar animais com carne mais macia, animais de maior peso, que tem um valor agregado e crescem mais rápido. Se você quer animais para ornamental, você vai escolher a coloração, a plumagem. Se você quer para competição, animais atletas, com características específicas para grandes distâncias, curtas distâncias, já que eles são extremamente atléticos. Nós temos aí o pombo Casabranca, em São Paulo, que é o campeão nacional, criado pelo seu Gilberto Cassiolato. A ave voou 488 quilômetros em pouco mais de 6 horas. A gente está falando de uma competição realizada em outubro, em Aracaju, em 2016, reuniu 250 pássaros em todo, pássaros brasileiros e outros 3 países. Então, os pompas são atletas, e para isso você precisa desenvolver uma característica bem específica, tá? Aqui nós temos alguns criadores de columbolófilos, que se destacaram no cenário da Companhia Nacional ao longo dos tempos, desde o seu Gilberto Caccioleto, o Walter Fidelis Rodrigues, o Márcio Matos Borges, o Rômulo Rezenda Caldeiro, o Sérgio Maia, o João Nender e outros, Nós temos vários aí, o Hamilton Salles, o Félix Ângelo, o Ralph Selfer e outros, que são criadores já muito conhecidos. É uma área bem interessante para quem cria. No Brasil, ela é uma área mais restrita a uma determinada categoria de criadores. Minas Gerais, São Paulo e alguns outros estados se destacam, principalmente Minas Gerais, mas no mundo inteiro é uma área extremamente procurada, o mundo inteiro cria. Nós temos alguns criadores famosos, Um deles aí, o Mike Tyson, que é um criador famoso, que está há mais de 14 anos criando pombos, Ele também tem um canal no Animal Planet, onde apresentou o reality show, falando de cara a cara com o Mike Tyson, onde ele traz essa característica do mundo inusitado dessa ave de competição e mostrando o seu criatório, suas características. Nós tivemos outros criadores mais famosos também, Charles Darwin, entre outros. O ranking dos animais mais caros, criados no mundo, nós temos aí, o primeiro é o cavalo Fusanche, Pegasus, que tinha menos de 1 ano quando foi comprado por 64 milhões de euros, 350 milhões de reais. O segundo título é o nosso pombo correio New King, com vários títulos de competição, leiloado a 1,6 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. O terceiro é o touro da raça Angus, que foi vendido em 2019 nos Estados Unidos por 1,51 milhões de dólares, 7,7 milhões de reais. E nós temos o Double Diamond, vendido por 350 mil guineus, moeda usada em leilões, o valor equivalente a 2,7 milhões, segundo alguns especialistas. São os animais mais caros, e nós temos um pombo, uma ave como um dos animais mais caros, característica desse grupo. Então os animais variam muito, entre animais entre 900 a 25 mil reais, nós temos vários com várias características no mundo todo. Bom, era isso que a gente queria trazer um pouquinho sobre essa área dos columbiformes. Não é a nossa área de especialização, não é a nossa área principal de atuação. Eu não crio pombos, conheço criadores de pombo, gosto da história dos pombos, eu estudo muito pombos, principalmente a história da genética, já que Charles Darwin e outros geneticistas sempre criaram pombos, o intuito da transmissão das características hereditárias. A criação de pombos é uma das mais antigas, principalmente porque nós temos uma série de raças e tipos, e fácil de criação e fácil manejo. Então a gente resolveu trazer esse assunto, falar sobre os columbiformes, trazer os pombos, falar um pouquinho geral. No Brasil ainda está engatinhando, nós temos muitos criadores, nós temos associações, federações que trabalham com competição, que trabalham com várias áreas. Nós temos alguns criatórios já que trabalham com pombos para corte, pombos ornamentais, mas principalmente o pombo de competição é o mais procurado ainda, em algumas regiões é o que tem o maior valor. Beleza? Era isso que nós queríamos trazer para todos vocês, aqui em Animais Exóticos e Oportunidades, mais uma oportunidade para quem tem interesse, para quem gosta, mais um tipo de animal que pode trazer um bom valor agregado, mas lembrando, toda área que você vai criar, você precisa saber da legislação, saber das instalações, saber do mercado, saber quais são as características e quais são as finalidades que você quer com a sua criação. Por isso, o nosso canal sempre traz assuntos importantes, sempre respondendo perguntas e sempre trazendo novidades aqui para vocês. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho,
Compartilhe esse vídeo para todos os seus colegas, seus amigos, aqui no nosso canal Criador Pro. Tchau, tchau. Até a próxima.